vou apresentar para vocês, então, agora, né, a parte que já vai começar, a gente vai fechando nessas 3 aulas um projeto final de análise, tá? Onde, nesse primeiro, nós vamos usar os conhecimentos que a gente já tem de web scraping, os conhecimentos que a gente já tem de dicionário, de array de pandas, para poder ler dados de várias fontes e integrá-los e já fazer uma análise preliminar neles, tá bom? Ok? Vamos nessa jornada aqui, eu vou apresentar para vocês, e aí vocês terão a oportunidade de explorar ele, aí já está com vocês esse notebook. Então, o que eu quero fazer? Desde o início das aulas, eu venho usando alguns conjuntos de dados, mas toda aula a gente ia lá, baixava ele, subia, né, manualmente o upload lá no Google, né, no Colab. Mas, na vida real, se eu não precisar fazer nada manual, melhor. Então, todas essas fontes que nós usamos e outras, nós vamos demonstrar como fazer um uso delas sem ter que pegar dado manual de lugar nenhum, pegar tudo automatizado. Não, nós vamos produzir uma análise de dados que integra dados que vêm do Ministério da Saúde, Ministério, né? Ministério, ficou invertido aqui, né? Ministério da Saúde, do IBGE e do Tesouro Nacional, tá? Ou seja, eu vou pegar uma fonte daqui automática do Ministério da Saúde, uma do IBGE e uma do Tesouro, tá? Na verdade, 2 do IBGE e uma do Tesouro. Quais são essas fontes de dados? Lembra que nós começamos lá os nossos exercícios, né? Nós usamos um pouco de dados do localidades, né? Cadê localidades aqui? Nós utilizamos dados aqui da API de localidades, estados, API, localidades IBGE. Então, nós usamos dados da API de localidades, não foi? Nos nossos exemplos, como, por exemplo, os dados de estado. Mas aqui, eu baixei isso aqui, copiei lá e a gente não fez automatizado. Nós utilizamos dados do IBGE, cidades e estados, né? Nas nossas aulas nós usamos essa. Deixa eu pegar aqui. Enquanto ele abre, já vou abrir outra aqui. Esse aqui nós usamos para pegar aqueles dados de população, densidade demográfica, IDH, né? O nome do governador, né? Vocês lembram, né? Disso aqui? Lembram? Na API nós também. Oi? Lembro sim. Nós utilizamos também a API de agregados, né, nessa aula agora, né, para pegar os dados de PIB. Então, nós temos aqui os dados de agregado, né, usamos os dados de PIB. E também os dados do Ministério da Saúde, né, no Covid.saúde, que a gente tinha que clicar num botão aqui, né, nesse botão, e aí baixar um CSV, depois compactar esse CSV, fazer um upload lá no Colab, ok? Que tal nós pegarmos todos esses dados sem pôr a mão neles? Ou seja, só o Python fazendo tudo para nós. O Python buscando aqui esse botão, ou o link que ele precisa, ou descobrindo onde está o arquivo aqui dinamicamente. Se lembra que o arquivo daqui muda de nome todo dia? Então, como descobrir automaticamente o nome do arquivo, tá? Então, vamos olhar essa proposta que eu quero mostrar para vocês. Como, com esse conhecimento que vocês aprenderam, nós podemos automatizar a busca de dados, todos esses dados. Deixa eu pegar aqui, IBGE, cidades, estados, não carregou? Está lento lá. Então, vamos começar aqui. Todas essas fontes estão nesse exemplo de forma automatizada, tá? A primeira delas que nós vamos fazer, tá, é buscar os dados da COVID, né, no Ministério da Saúde. Vou pegar aqui, COVID do Ministério da Saúde, tá?
Como é que eu cheguei nesse ponto, tá? Cada serviço que você vai fazer um scrapping nele, você precisa investigar ele para entender como ele funciona. Então, como é que a gente fez aqui no Ministério da Saúde? Então, o primeiro passo é você vir aqui no site do Ministério, ativa lá a ferramenta, vou usar inspecionar. Então, aqui vou inspecionar esse cara, tá? E vou entender o comportamento da rede quando eu clico nesse botão. Então, aqui está limpo, tá? Quando eu clico nesse botão, o que que acontece? Ele vai dar um tempinho e depois ele vai começar a fazer um download aqui, né? Então, aqui, observa, ó, ele fez um download automático. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir saber exatamente como esse site fez essa busca. Observa que ele chamou aqui, olha, Mobile Apps Saúde Gov, passou uma chave e um nome de um arquivo. Qual o problema de eu fazer automatizar esse download? Que ele só serve para hoje. Amanhã esse arquivo mudou de nome, não é? E essa chave inicial também mudou. Esse nome gigantesco aqui, ó, essa chave. Então, se você observar o site, você pode entender se ele tem uma forma de te dar essa informação. E esse caso não é aqui o endereço, mas pesquisando um pouco mais sobre esse site aqui, eu descobri que quando você acessa ele pela primeira vez, ele traz para você o JSON que diz onde está esse arquivo para aquele dia específico, tá? Então aqui nós vamos, vou descartar isso aqui e vou fazer uma atualização de novo aqui, ok? Aqui você vai ver todos os arquivos que ele baixou. Entre os arquivos que ele baixou, olha só, tem um arquivo aqui que, deixa eu pegar ele, vou abrir aqui um pouco mais, que vai nos dar, um arquivo JSON que ele carrega no início da carga, quer ver? Só um minutinho, Portal Geral API. Olha só que interessante. Esse portal geral API, tá? Esse método aqui, desse site, ele está nesse endereço. Quando você passa ele com esse cabeçalho, ele vai te retornar um conteúdo que é um arquivo JSON, tá vendo? Eu vejo o header e consigo clicar aqui e ver o que veio, né? Como resposta. Ele traz uma síntese da quantidade de casos, a data da atualização, tá? E traz aqui algumas informações sobre o painel, sobre o arquivo daquele dia, tá? Ok? Então você tem nesse arquivo várias informações sobre essa API, ok? Então ele já entrega para você aqui, ó, várias informações sobre aquele caso, sobre esses dados. E foi aqui que eu descobri que ele traz o endereço do arquivo, tá vendo? Se eu fizer como esse caminho aqui para o JSON não muda, e eu automatizar primeiro uma leitura nesse JSON, e depois eu pego o JSON, e dentro do JSON eu pego o arquivo, todo dia eu posso chamar esse cara sem chance de erro, vai dar certinho. Dentro dele eu encontro o endereço do arquivo do dia, e aí eu uso essa informação para fazer o request para baixar o arquivo daquele dia sem falhar, tá? Ou seja, todo dia ele consegue me atualizar o arquivo sem eu ter que mudar o meu notebook, tá? Então, nós vamos fazer esse download em duas etapas. Primeiro eu acesso o JSON, depois eu leio do JSON o endereço, e com esse endereço eu baixo o arquivo, tá bom? Então, quando você tem uma requisição como essa, se você vir aqui em Headers, você vai ver que ele tem aqui todo um conjunto de atributos que dá até preguiça, né, de ver quantos são, tá? Então, uma forma de você poder fazer isso, tá? Em alguns casos, ele permite que você copie, tá? O header, em alguns casos eu vou mostrar para vocês que ele já vai te dar um endereço aqui, copy header, tá? Request header. Mas se não, você pode pegar, por exemplo, qualquer um desses aqui, por exemplo, o
né, cur, que C-U-R-L aqui, ponto .command ou ponto .bash, tá ok? Você pode criar uma cópia desse cara aqui, copiar ele e jogar lá no seu notebook para você ter esses parâmetros mais facilmente, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Eu copio esse text header aqui, tá? Ele, nesse caso ali, ele vem um pouquinho mais atrapalhado, ele vem um pouquinho mais confuso, mas aí eu transformo ele, eu tiro esses Hs aqui, tá? Ok? Deixo só o valor dele. E eu faço esse método aqui, olha, de, nesse texto, transformar isso aqui num dicionário, porque eu não para eu passar como reader, eu preciso passar um dicionário. Então, eu só peguei esse texto gigantesco que eu copiei ali, da própria ferramenta desenvolvedor do Google, copiei ele, tirei essas partes aqui, ó, tá? Eu não preciso da URL, eu só tirei isso aqui, ó, tá? Coloquei dentro de um texto multilinhas, tá bom? Só fiz essa limpeza aqui, ó. Coloquei isso aqui dentro de um texto multilinhas. Como tem um 2 pontos aqui, ó, tá? Eu tirei esses tags aqui também, que são só marcadores que você vai chamar por script. Tirei essas coisas aqui, tirei, tá? Esses aqui. No final, tá? De cada um deles, deixei esse texto aqui, ó. Esse split, esse dict inter, essa list comprehension aqui, ou dict comprehension, na verdade, está navegando nesse texto, ok? Para cada linha desse texto, ele acha aqui os 2 pontos, usa essa parte como chave, essa parte aqui como valor, e gera esse dicionário aqui, o header dict, tá? Aqui eu faço a chamada do request, só com o endereço geral, endereço, né? Esse endereço que veio aqui, quando eu copiei o cabeçalho, ó. Opa. Tá vendo? Esse endereço aqui, ele vai no outro parâmetro meu, que é o link. Então, o link está aqui. O cabeçalho está aqui. E aqui eu transformo ele num dicionário. E aqui eu já chamo o link, passando o header como dicionário. Ok? Eu fiz um trabalhinho de preguiçoso aqui, ó, só de transformar esse texto e deixar que o Python transforme em um dicionário, para não ter erro de digitação, não tem que fazer isso aqui 1 a 1, tá? Se vocês preferirem, podem fazer 1 a 1, mas eu sou mais preguiçoso que vocês. Tá? Então, aqui, eu já automatizei a extração dos parâmetros de dentro do texto que eu copio da ferramenta de desenvolvedor lá. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai executar esse passo. Deixa eu limpar aqui a saída, para a gente ir executando passo a passo. Então, ele vai fazer a leitura, ok? Retorna um JSON COVID, ok? Esse JSON COVID aqui, ele tem aquele resultado que vocês viram no preview, tá? Então, quando eu dou aqui, né, eu mostrar o conteúdo dele, tá vendo? Esse resultado que está aqui dentro, tá? É exatamente esse resultado que a gente viu aqui no preview, tá? É esse JSON que está aqui, né? Tá ok? Então, quando a gente explora esse JSON, a gente vai ver que aqui tem um item chamado arquivo, tá? Que tem a URL do arquivo, tá? Aqui, ó, no caso, arquivo, name, o nome do arquivo e a URL do arquivo, tá ok? Então, o que eu vou fazer é pegar essa informação aqui para automaticamente saber o link que eu vou chamar. Então, o que eu fiz aqui? Só tem uma exibição dos metadados, só para vocês verem um pouco melhor, tá? Aqui, então, eu peguei dentro de texto rodapé, qual seria o nome do arquivo. Então, ele tem esse item chamado texto rodapé, que tem um nome bonitinho, para que quando eu salvar o meu arquivo aqui no meu servidor, né, que está rodando no notebook, eu tenha já um nome certinho, se eu quiser usar, senão eu posso usar um nome padronizado, mas aqui eu quero manter o nome que ele traz de lá. Então, eu estou pegando esse metadado, texto rodapé, gravando nessa variável. E aqui o link eu estou pegando de metadado, arquivo URL, né? Então, por quê? Dentro daqui eu tenho, né, arquivo URL, que aqui tem um endereço, tá? Então, peguei essas duas variáveis, tá? Só para eu poder tê-la como parâmetro. Agora, eu vou chamar o request de novo, passando esse link aqui do arquivo.
não preciso passar mais cabeçalho, porque como é um download, geralmente não tem cabeçalho, não precisa, tá? Eu já estou chamando direto o arquivo que virá como download, tá? E esse download vai vir para dentro do atributo data, né? Do meu response, ó. Então, aqui eu estou dando um request, passando o link, o endereço. Estou pedindo para ele ler em chunks, né, de 100 em 100 bytes, das 10 primeiras, dos 100 primeiros, 1000 primeiros bytes, né, 10, 100 vezes 10, 1000 primeiros bytes do meu arquivo. Então, é um arquivo que é demorado, né? Não tanto assim, mas que é mais ou menos o tempo que levou para ele startar o download quando eu cliquei aqui, né, no botão download. Ok? Então aqui ele deu um timeout, ele não trouxe o arquivo, tá? Vamos tentar novamente. O Ministério da Saúde tem um momento que ele atualiza esse site, mas vamos ver se ele está atualizando. Ele está lento mesmo, tá vendo? O próprio. Deve ter outros fazendo download lá no arquivo também, né? Ou acessando isso aqui nesse horário. Ele não pode demorar demais, nós temos que prosseguir aqui com a nossa aula. Ele está dando timeout nesse momento por uma questão do site da saúde, tá vendo? Tá? Mas eu já baixei ele aqui, ó, com esse da outra vez que eu rodei. Então ele tá baixado aqui, tá vendo? Já do dia 14, tá vendo? Ok? Então eu vou prosseguir com ele por causa dessa indisponibilidade aqui agora. Ele vai só tá pegando o timeout. Depois a gente processa de novo ele, tá? Vocês podem processar aí no de vocês, vai dar certo também. Mas no momento que o site daqui estiver respondendo, tá bom? Mas antes da aula eu rodei, ele já tá aqui, tá vendo? Ok? Então, eu não vou rodar esse passo aqui, ó, de escrever o arquivo. O que eu estou fazendo aqui, ó? Pegando os dados que vieram no formato de bytes, né? O content do response. E aqui eu simplesmente, aquilo que vocês já aprenderam, eu abri um open, passando o nome do arquivo, que eu peguei lá no parâmetro, né? Escrevendo na forma binária, porque esse content aqui está nessa forma. E em seguida eu só leio uma amostra, né, dos dados que estão nele. Deixa eu só separar essa parte aqui, que essa parte nós podemos executar, tá? Então, quando eu leio o conteúdo desse arquivo, observa que está aqui já o meu CSV bonitão, né? Tá bom? E como vocês já aprenderam, transformar num data frame, basta então, nesse arquivo que nós usamos nas aulas anteriores, eu tenho o nome dele na memória, basta chamar ele, o separador é ponto e vírgula, e transformá-lo através do pandas read CSV, né? Transformá-lo no meu primeiro data frame. Ok? Deixa eu ver aqui. Ainda continua lento lá o site, tá? Lembra disso, ó, o único passo que eu não executei foi esse, que na verdade eu estou pegando o response content e fazendo um write dentro de um arquivo com o nome do arquivo baixado. Tá? Isso aqui vocês podem executar com calma. O outro dado que eu quero baixar é esse dado aqui do Tesouro
onde eu tenha todas as transferências, né, todas as transferências que o Estado, que o governo federal fez para os estados enfrentar a Covid, tá? Então, o Tesouro Nacional, ele tem esse site, né, que é o Tesouro Transparente, tá? Deixa eu pegar aqui o endereço desse serviço, deixa eu pegar esse aqui. Eu quero trazer esse dado aqui também, tá? Tesouro, eu consigo selecionar aqui, né? As transferências, eu quero para os estados, mandar buscar essas transferências que o governo federal fez. Entre elas estão as transferências para enfrentamento da Covid, essa lei complementar aqui é específica para o enfrentamento da Covid. Quero saber tudo que foi transferido para os estados. E eu quero vir aqui e imprimir no. Cadê exportar? Não quero. Cadê? Aqui, ação. Eu quero exportar, fazer o download disso no padrão CSV, tá? Ok? Então, quando você faz essa exportação aqui no padrão CSV, tá? Seguindo a mesma lógica de inspecionar aqui, ó, cadê o seu F12? Eu inspecionando o método como o servidor fez essa requisição, ok? Eu posso pegar os parâmetros e fazer automatizar no meu Python, aqui no meu comando, a requisição. Então, eu fiz a mesma coisa, peguei o header, trouxe para cá, o endereço do serviço, tá ok? E mandei ele, transformei ele num header ticket, fiz o request naquele endereço, tá? E aqui, o resultado eu gravei dentro desse arquivo chamado transferênciasestados.csv, ok? Então, aqui, se eu separar isso aqui em duas etapas, fica mais fácil a gente compreender. Okay? Então, aqui é a mesma coisa. Ele está indo nesse site do Tesouro, com esses parâmetros do endereço e o header, buscando para mim, né, o conteúdo desse dado, tá? E se a gente pegar o rcontent, você vai ver que... Vamos lá, vou pegar aqui. Então, tá aqui, ó, o CSV, é o nome das colunas, seguido aqui dos valores direitinho, né, dos dados transferidos para os estados. Em seguida, eu estou salvando isso através do Open, né, escrevendo aqui o conteúdo, né, na forma binária, porque ele está vendo com esse Bzinho aqui, ó, não é uma string, tá? Então, por isso que eu estou usando o B aqui, porque o conteúdo já vem na forma, né, de bytes. Então, estou escrevendo, tá? Em seguida, eu estou aqui, ó, pegando esse arquivo que foi gerado, ó, se eu clicar aqui, ele vai listar para mim os arquivos gerados. Então, nós temos o transferências.csv. Aqui estou abrindo o arquivo e lendo algumas linhas, tá? Para mostrar o conteúdo. E uma coisa interessante aqui para vocês, olha. Se eu tentar ler esse conteúdo aqui com outro encode, ele não permite. Por quê? Porque esse arquivo é gerado pelo Tesouro não usando o TF8, mas usando esse encode, tá? Então, se eu não informar o encode ou informar o TF8, tá? Pode acontecer que vocês tenham esse tipo de problema. Olha, ele tem caracteres dentro do conteúdo que ele não pode decodificar como usando o padrão TF8. É bom, aí você avaliando, você pode descobrir qual o encoding, né, que está sendo usado para a gravação daquele arquivo. Tá? Nesse caso aqui, é muito comum no Brasil a gente encontrar arquivos gerados usando o CP1252, tá? Se você pesquisar sobre encoding, você vai encontrar muita coisa do Python sobre como tratar encodings, tá? Ok? O padrão é o TF8, mas tem vários outros utilizados. E é muito importante detectar qual é, para não haver, na hora da tradução aqui, da identificação, geração de caracteres especiais no seu conteúdo, que dificulte a compreensão. Então, o que eu fiz aqui? Li para ver, ó, é um CP1252, leu direitinho os dados, tá? E aqui, usando o read CSV, e aqui, ó, eu também preciso passar para o read CSV do Pandas o encode correto, para que ele possa interpretar esse conteúdo sem gerar caracteres especiais, tá? E aqui, nós já temos o nosso segundo data frame,
com os valores que o governo federal transferiu para todos os estados, buscado de forma automática. Tá bom? O terceiro e quarto data frame que nós queremos trazer é o data frame do PIB e outro da população vindos da API de dados do IBGE. Então, aquilo que nós vimos já na aula de hoje, né, usei lá o construtor de consultas, né, da API de dados para gerar o link, para trazer os dados, né, o link correto de consulta na API, para trazer a série histórica de PIB de todos os estados, tá? No nível de estado. Então, aqui é a mesma lógica, tá? Deixa eu só vou separar. É mais fácil de compreender. Então, aqui, nesse primeiro passo, nós estamos acessando o web service, passando todos os parâmetros que a API precisa para gerar a lista, a série histórica do IBGE para todos os anos, para todos os estados, tá? Então, nesse primeiro, ele vai trazer esse JSON, ok? Esse JSON aqui, tá? O que eu estou fazendo com ele? Eu estou usando o pacote JSON, e lembra que eu comentei com vocês, se eu quero transformar um texto em JSON, eu uso o JSON loads, né? Ou esse método do response.json. Mas quando eu tenho já um objeto JSON na memória do Python e eu quero gerar um texto para gravar dentro de um arquivo, você pode, então, usar o json.dump. Aí ele transforma esse em um arquivo, uma estrutura de texto, e aqui eu estou passando para ele já o meu JSON e também o arquivo onde ele deve salvar o conteúdo. Então, esse JSON dump já vai criar para mim um arquivo IBGE pib.json aqui para mim, e aí eu vou poder já... Por que eu estou gravando aqui? Porque se eu precisar desse dado, hoje, eu não preciso mais buscar na API. Ele já está aqui, se eu precisar reutilizar ele. Senão, todas as vezes eu tenho que buscar na API várias vezes. Nem sempre a API tem uma performance razoável. Então, sempre é uma boa prática. Se você buscou um dado externo, grava ele ou num banco, ou grava ele no sistema de arquivos, para você reutilizar ele com agilidade, tá? Por isso eu estou usando esse padrão, gravando aqui o pib.json, tá? Como um arquivo. Aqui ele grava o pib.json, tá? Só abrir ele aqui com... Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aí, tá? Vou colocar aqui language JSON, já está no padrão. Então, ele tem, né? Uma lista de dicionários com a chave, valor e assim por diante. Ok? E aqui, eu estou lendo esse JSON, tá? Então, esse que está na memória, e fazendo aqui, estou produzindo um dicionário para mim, tá? Onde eu tenho chaves e valores. Então, nesse caso, eu só estou transformando ele naquele dicionário, onde eu tenho cada estado, né? O seu conteúdo. E observa que quando... Deixa eu pegar aqui para vocês verem a lógica dele. E lembra que o data frame, eu posso criar um data frame a partir de um dicionário, não posso? Nós aprendemos na primeira aula de data frames como criar a partir de um dicionário. Então, aqui eu estou passando o dicionário que eu criei para o data frame, tá? E ele vai criar para mim automaticamente o meu data frame de PIB. Então, para cada conteúdo que ele achou, cada chave virou uma linha aqui, ó, e aí ele, para cada valor que está aqui dentro, ele criou uma coluna, tá bom? Então, olha só, né? Eu tenho aqui, ó, o ID, o nome e o valor de cada ano. Para cada chave, ele criou uma coluna, né? E os valores viraram os valores aqui das linhas. E para cada item dentro dessa lista de dicionários, ele criou uma linha do meu data frame, tá? Basicamente, chamei o data frame passando um dicionário de dados. Eu tenho aqui meu terceiro data frame. Semelhante a esse, tá? Eu fiz a mesma coisa lá no Query Builder do agregados do IBGE e gerei, né, o JSON, né, automaticamente acessando o API, buscando o JSON da população, tá? Que tem a estrutura muito similar, só muda o conteúdo, porque o conteúdo é de uma série, né, que não de PIB, mas de população. Então, mesma lógica, né?
acessa o JSON, decodifica ele gerando um objeto JSON, salva esse objeto, né, dentro de um arquivo usando o JSON dump. Em seguida, com base nesse JSON, eu gero um dicionário e esse dicionário se torna um data frame, que será o quarto data frame, né, que eu utilizarei. Tá? Então, aqui, só vocês verem um conteúdo que tem dentro. Aqui eu gero um dicionário simplificado no padrão esperado pelo Pandas. Aqui, na verdade, é uma lista de dicionários, então, estou mostrando um deles aqui. Aqui eu passo esse data frame para o Pandas e ele já me dá o quarto data frame que eu tenho, buscado automaticamente, que é o histórico da população estimada. Ok? O outro que nós vamos trazer é esses dados que nós utilizamos nas nossas aulas de NumPy. Nós utilizamos os dados que estão nessa página. Deixa eu ver se agora ele consegue abrir essa página para mim. Esse aqui é um caso interessante que eu preciso, para poder pegar esses dados, usar um método POST. Deixa eu ver se o IBGE consegue acessar essa página para mim. Ah, olha, o banco de dados dele, credo, é um erro muito crasso aqui, né? Muito. Deu até a mensagem de dentro do banco de dados. Não deveria, não, né? Ok. Então, provavelmente o próprio web service deve também falhar, né? Já que pelo endereço aqui a gente não está conseguindo. Eu queria mostrar esse caso. Vou deixar ele aqui rodando, quem sabe ele resolve aparecer. Esse é um caso diferente, porque além de selecionar e usar o método, passar o link e o método header, com os parâmetros do header, para acessar esse cara, eu tenho que selecionar uma opção. E essa opção, ela é enviada em um form, tá? E depois, se eu não conseguir, ele não funciona hoje, na aula de quarta-feira eu mostro para vocês, tá? Então, aqui, observe que eu não vou usar o método get, mas eu vou usar o método post. No método post, eu posso passar o link, posso passar parâmetros, posso passar um header, mas eu posso passar um atributo chamado data, tá? Ok? Então, quando é um método post, lá da ferramenta desenvolvedor, você consegue ver quais são os campos do formulário. E é o caso aqui, ó. O formulário, para eu gerar o arquivo, lá tem vários formatos, CSV, XLS, XLSX, tem vários formatos. Então, para eu dizer para o post qual o formato que eu quero, eu preciso passar esse form preenchido. E aí eu estou passando aqui os parâmetros. O ASCII, que eu quero que ele exporte os dados, qual o formato que eu quero, qual o tipo, tá? Qual a view, qual o formato aqui de novo, né? O format, código, tudo isso aqui tem que ser passado como informação para esse formulário, tá? E nesse caso aqui, você pode passar por request post esse parâmetro adicional, tá? Então, se você precisar fazer um login, você pode passar o post usando os dados de login e em seguida você chama a próxima página, tá? Pegando aquela página que você precisa, tá? Vamos lá, então. Deixa eu experimentar se ele vai passar. Pode ser que ele dê timeout também, por causa do... Pior que não deu, não, né? Ó, ele veio direitinho, tá vendo? Aqui no navegador ele não foi. Mas pode ser que já tenha superado a estabilidade. Deixa eu experimentar um outro navegador. Vai que tem um lixo aqui no cache. Só um segundinho que eu quero mostrar o... tá com problema lá para navegação pelo navegador, né? Mas
observem que ele trouxe direitinho, tá? Os parâmetros aqui que eu passei, ó. Deixa eu fechar aqui. Ele trouxe o conteúdo, tá vendo? Olha, aquele que tem todos os dados, governador, gentílico, capital, área, né? E assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vocês observam que aqui está codificado no padrão HTML, está usando o escape. Então, todos os caracteres especiais foram transformados, né, nesse padrão aqui, que é um padrão do HTML para caracteres especiais. Tá vendo? Ó? O C cedilha é E comercial C cedil, né? O A, né, com til é E comercial A tilde, ok? No Python, existe um pacote HTML que tem os métodos, tá? Escape, quando você tem acentos e quer que ele converta no padrão HTML, e o inverso também, tem o OneEscape. Então, eu usei aqui o pacote HTML do próprio Python para poder fazer o OneEscape, transformar isso de volta num C cedilha, isso aqui transformar de volta em um A com acento til, tá bom? Então, por isso que eu usei aqui o OneEscape antes de salvar o conteúdo no arquivo. Então, aqui eu estou só fazendo isso, salvando ele em um arquivo CSV, chamado IBGE Estados, em seguida, lendo algumas linhas dele. Então, aqui está direitinho, tá vendo? Código gentílico, né? Um CSV separado por vírgulas, não por ponto e vírgulas, bonitinho, que veio automaticamente do site do IBGE Cidade-Estado. Aqui nós vamos pegar o nome do governador, vamos pegar aqui a área geográfica, né, a área territorial. Vamos usar vários dados daqui para juntar com os nossos que estão lá, né? E esse aqui é o nosso, né, sexto data frame, ok? Então, aqui nós pegamos o nosso sexto data frame. Aqui, o nome do arquivo, né? E aqui um negócio legal é que esse arquivo, se nós abrirmos ele, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu fazer o download. Aí eu vou mostrar um outro aspecto do read CSV. Vejam que esse arquivo, ele não é similar aos demais CSVs, porque ele tem, além de ter um título aqui, então, essa linha não faz parte do nome das colunas. Então, quando eu for ler esse CSV para gerar um data frame, eu preciso dar instruções para que o Pandas ignore essa linha. Ao mesmo tempo, ele tem um outro problema, que aqui no final, ele tem um imenso HTML que conta a história, né, aqui desse dataset, uma complementação aqui a respeito desse dataset. Isso aqui não vai me atrapalhar na hora de eu ler o CSV. Então, eu sei que eu preciso ler apenas essas 30 linhas aqui, tá? Na verdade, da linha 2 até a linha 29, né? Que é o Tocantins, tá? Ou, no máximo, ele leia até a linha 30, não leia a linha 31. Então, quando você faz o read CSV, tá? Você pode passar essas orientações para ele. Então, o que eu estou falando para ele aqui? Olha, o separador é vírgula, porque nós vimos aqui, né, que o separador, ele é vírgula. E estou dizendo para ele que pule a primeira linha, então skip row igual a 1, significa que ele vai pular essa primeira linha, ele não vai considerá-la. E também estou passando o parâmetro nRows, que indica para ele quantas linhas ele deve ler. E aí ele vai ler apenas a partir da linha 1, né? Ele salta 1 e conta 27 linhas. Ele lê essas 27 e o restante ele ignora. Significa que ele não chegará até essa linha 30, tá? Ele só vai ler o conteúdo interno que interessa. Então, se você tiver CSV mais complicados como esse, tá? Você pode utilizar esse recurso, tá? Do read CSV, né? Do Pandas, tá? Ignorar linhas no cabeçalho e ler até certo ponto, tá bom? Esse caso eu sei que não haverá erros, porque não tem mais do que 27 estados. Então, sempre que ele lê usando esse parâmetro, não vai perder dados, tá? Se fosse um arquivo que cresceria aqui, tá? Em números, talvez eu tivesse que fazer uma contagem automática, se eu quero que ele descarte, né, linhas a partir do final, tá? Voltando aqui.
Então, ao ler com esses parâmetros, eu vou gerar, né, o meu sexto data frame, ok? Com os dados que vem aí dessa IBGE Cidade Estado. E por último, para eu ter os dados bonitinhos, né, de localidade, com o nome da região correto, a UF com o nome, com o código correto, eu vou ler esse último aqui, que é o da API de localidades, para eu ter o padrão de alta qualidade nos nomes dos estados, códigos e regiões. Então, aqui eu li a API de localidades, carreguei o JSON. A partir desse JSON localidades, né? Como ele já está num padrão que é próximo do padrão do Pandas, ele consegue já construir um data frame, mas observa que essa coluna aqui ficou complicada, a região, porque é um outro dicionário aninhado. Então, apenas utilizei o recurso que a gente já aprendeu, que é o map, né? E nesse map ele vai rodar uma função em cada célula a célula, e o map significa que ele vai considerar o valor da célula como esse parâmetro x, e dentro do x ele vai pegar a sigla e vai retornar uma série com as siglas encontradas aqui, e estou criando no meu data frame uma nova coluna chamada região sigla, tá? Ok? Então, vai surgir uma nova coluna região sigla. E eu estou sobrescrevendo essa coluna região com o nome da região. Por isso que eu peguei aqui, ó, fiz um outro map.lambda x, passando o nome da região, que está aqui dentro dessa coluna região, mas o retorno é uma série com o nome das regiões que vai sobrescrever a minha coluna região, desaparecendo esse dicionário e surgindo duas novas colunas aqui, né? No início, né? Aqui, ó, então região e região sigla. Ok? E por último aqui, eu só estou renomeando as colunas para ela ficar com o nome mais padronizado em relação ao que nós vamos utilizar a partir daqui para frente. Ok? Nesse exemplo até aqui, eu vou parar por aqui. Na aula seguinte, a gente vê como a limpeza e a integração. Aqui, então, tem toda uma etapa de limpeza dos data frames e depois uma etapa de integração dos data frames, formando um único data frame integrado com os dados que nós vamos utilizar nas nossas análises. Então, vocês, com o conhecimento que a gente adquiriu até aqui, né, nós vimos que nós podemos, né, usando o Python, né, automatizar o processo de carga de dados de diversas fontes, usando os conhecimentos de JSON, de array, de dicionários, de listas, de data frame, integrar esses dados, né, de forma totalmente automatizada. Isso aqui é um grande ganho, né, no momento da análise de dados, é você não ter que fazer copy e cola, download manual. Isso é um ganho maravilhoso, tá? Você vê, olha, nós lemos aqui os dados totalmente automatizados e criamos, né, vários data frames aqui com os dados que nós vamos utilizar depois. Tá bom?